Bom, gente, vamos continuar nossa matéria. E hoje com duas novidades, vou contar para vocês, né? Vocês já podem observar aqui pela câmera. Duas grandes novidades, né? Novidade número 1, que tomei bronca da chefa, porque ela estava incomodadíssima com esse relógio que estava ali atrás de mim, que era parado, ele está quebrado já fazia algum tempo, marcava sempre 6 horas da tarde, né? Então marcava a hora certa 2 vezes por dia, né? Então ela tirou o relógio, levou para consertar, espero que ela consiga, eu achei ele relógio bonito. E aí no lugar, né, colocamos aqui uma coisa que é a minha cara, né? Uma folhinha que tem imagens da Alemanha. Então eu espero que a suspensão das aulas não dure tanto assim, né? Que a gente volte a se encontrar pessoalmente em breve. Mas por hora, além de aprender direito penal, vocês vão se deliciando aí com essas belas imagens, né? Então, nesse mês aqui nós estamos, a imagem que aparece aqui é de Rotenburg ob den Tauber, linda cidade medieval lá no estado da Baviera, sudeste da Alemanha. E depois, nos próximos meses, né, que eu espero que não sejam muitos, a gente vai ter aí outras imagens, né, de outros belos locais da Alemanha, tá bom? Mas enfim, gente, falando de coisas internacionais, o assunto de hoje é o Sursi, tá? Então, vamos aprender isso aqui muito bem, né? Aqui a primeira coisa que vocês têm que saber na qualidade de meus alunos. Aluno meu não pode falar errado, tá? Então, vocês vão olhar, coisa aqui embaixo, no nome do vídeo, legenda eu não sei colocar, que se escreve Sursis, né? Essa é a escrita, S-U-R-S-I-S. Mas você vai falar Sursi, tá? A pronúncia é essa, Sursi, tá? Você come o S no final. Por quê? Porque isso vem do francês. E francês é uma língua, acho que muitos de vocês devem conhecer pelo menos um pouquinho, que é cheia de regras difíceis de pronúncia, né? Então a capital da França mesmo se escreve Paris, né, como se fala em português, só que você fala Paris, come o S no final. Depois aquela famosa avenida, né, você escreve Avenue des Champs-Élysées, perdão, a pronúncia está horrível. Mas você vai falar Avenida Champs-Élysées, né? Avenida Champs-Élysées, come um monte de P, de S, né? Então o francês tem essa mania, por isso que eu gosto mais da língua germânica, que o alemão é cheio de consoante, tem o SZ, mas você fala todas as letras, né? Não come nenhuma. O francês eles comem muita letra, então pelo amor de Deus, gente, voltando aqui, o nome do negócio é Sursi, tá? Vocês não vão falar Sursis. Às vezes eu ouço no fórum, ah, doutor, e meu Sursi? Pelo amor de Deus, gente, tá? É Sursi, não errem aqui a pronúncia, é muito importante. Bom, agora que vocês já sabem falar Sursi, vamos aprender o que é Sursi. Sursi o que é? Em bom português, né? É a suspensão condicional da pena, tá? Suspensão condicional da pena. Então o que vai ser isso? É uma situação em que a pessoa é processada criminalmente. Ao final do processo, o juiz decide condená-la, tá? Então ele vai lá e olha e fala, não, foi ele, né, houve crime, tudo certo, vou condenar. Só que, como o crime não foi tão grave assim, então o juiz pode suspender a execução da pena, tá? Ou seja, a pessoa não vai presa. Muito embora condenada, ela não vai presa, ela permanece em liberdade. Isso para quê? Né? É para que a gente tenha uma segunda chance, né? Então é claro, você não vai ter essa suspensão condicional da pena, esse sursi, para quem cometeu homicídio, por exemplo, que é um crime muito grave, né? Latrocínio, que é um crime muito grave. Mas você vai ter essa suspensão condicional da pena para crimes que têm uma pena menor. Vamos ver melhor isso daqui a pouco, mas é para quem é condenado até 2 anos, tá? Em princípio a regra é essa. Então para quem pega uma condenação até 2 anos, né? Que atende lá os requisitos que a lei exige, ele pode ser beneficiado por esse sursi, né? Ele pode ter aqui essa pena suspensa, tá? Então ele fica um tempo lá com a pena suspensa, que é o que a gente chama de tempo de prova, e aí, ao final desse período, né, se ele for um bom menino, vai ser extinta a sua pena e não vai acontecer nada. Por outro lado, se ele for um mau menino, então se ele cometeu algum crime, né, nesse período que a pena está suspensa, aí ele vai se ferrar, né? Aí ele vai ganhar um novo processo pelo novo crime, e aquela pena que estava suspensa vai voltar a acontecer. Tá? É uma segunda chance. É aquela ideia, né, da gente tentar evitar, na medida do possível, o encarceramento, tentar evitar que a pessoa seja presa, porque a gente sabe que cadeia não recupera ninguém, né? Então melhor evitar, deixar só para os casos mais graves. Essa que é a ideia. Então é uma coisa que, aqui no Brasil, né, a inspiração vem do direito belga, tá? Por isso que em francês, né, Sursi, é como Hercule Poirot, né, o detetive da Agatha Christie. Não sei para quem gosta de Agatha Christie, né, ela tem um detetive muito famoso, que é Hercule Poirot, que é belga, e ele fala francês, né? Então por isso que é Sursi. E você vai ter também em países de tradição romano-germânica, perdão, de tradição de common law, tá? Então você tem nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma figura muito parecida que é o probation system, né? Que é o quê?
é um sistema de prova. Então a pessoa fica um período de prova, exatamente como acontece aqui, e aí se houver bom comportamento, se fizer tudo direitinho, no final extingue a punibilidade, tá? Isso é o que nós vamos chamar de sursi, tá? Então, coloquei até aí no roteirinho, espero que vocês tenham em mão, um conceito, né, dizendo que o sursi é a medida que enseja a não execução da pena privativa de liberdade, ou seja, a pena, muito embora tenha sido imposta, não será executada, desde que satisfeitos os requisitos legais. Então tem vários requisitos, né? Um deles normalmente é esse, né, de uma pena de até 2 anos, e as condições que o juiz pode impor. Lembrando que é uma suspensão condicional da pena, tá bom? Então é isso, a ideia é muito boa, né? Em tese isso aqui funciona muito bem. Aí, gente, problemas que nós temos, né? Porque aqui no Brasil nada é perfeito, vocês sabem disso, né? Então a primeira coisa que aparece vai ser aqui no que diz respeito aos requisitos para a concessão do sursi. Então, eu já tinha adiantado para vocês, né, que eu posso ter o sursi para penas privativas de liberdades de até 2 anos, tá? Então a gente já tinha dito isso, crimes que não são muito graves, portanto, né? Então, a ideia era essa, tá? E assim funcionou por muito tempo. Mas aí o que aconteceu? Tivemos um problema lá em 1998. Qual foi o problema? O legislador resolveu mexer no nosso sistema de penas, né? Em 1998 teve uma grande mexida no nosso sistema de penas aqui no Brasil. E foi uma mexida que até muitas vezes foi bem intencionada, eles tiveram a melhor das intenções, mas eles esqueceram, né, de que o sistema penal, muitas vezes, ele é um todo. E, portanto, né, quando você mexe numa coisinha, você acaba mexendo nas outras, sem querer. Eu costumo dizer que o sistema penal é como se fosse um jogo de xadrez. Quem joga xadrez vai entender o que eu estou dizendo. Porque o jogo de xadrez é assim. Às vezes você vai lá, mexe um peãozinho, uma coisa assim inocente, e perde a rainha, porque foi uma jogada impensada. Então foi aqui o que aconteceu, gente. Eles fizeram uma coisa com a maior boa vontade, só que acabaram perdendo a rainha. E a perda da rainha aqui no caso, o que foi? Foi fazer com que o sursi, né, esse instituto tão importante, né, e bacana, eu pelo menos não tenho nada contra o sursi, não sei se vocês têm, caísse em desuso, que é a situação que nós temos hoje em dia, né, o sursi em total desuso, né? Isso por quê? Porque até aquela época, né, até 1998, o que previa o Código Penal? Que você podia ter penas restritivas de direitos para condenações de até 1 ano. Tá? Então o cara era condenado a 1 ano, era pena restritiva de direitos. 2 anos, sursi. Tá? Essa é a lógica. Então, um crime leve pegava sursi, 2 anos. Um crime muito leve pegava pena restritiva de direitos, 1 ano. Essa era a lógica que aparecia. E aí a multa era para condenações de até 6 meses. O que temos hoje, que nós já estudamos? A multa vicariante aumentou, né, de 6 meses para 1 ano. Então você pode aplicar a pena de multa para condenações de até 1 ano. E as penas restritivas de direitos, vimos isso algumas poucas aulas atrás, hoje em dia podem ser aplicadas para condenações de até 4 anos. E aí com isso, o que aconteceu? Engolimos o sursi, porque o sursi é até 2 anos. Ou seja, né, em princípio, quando cabe sursi, cabe também as penas restritivas de direitos. E, pelas razões que nós vamos ver aqui ao longo da aula, né, é muito melhor para o réu pegar uma pena restritiva de direitos do que ir para o sursi. Então, esse que é o grande problema, né, esse é o grande inconveniente que apareceu aqui. Tá? Então, por hora, eu vou pedir para vocês acreditarem em mim. Né? Para o réu é melhor ir para a pena restritiva de direitos do que para o sursi. E aí, como vocês perceberam, normalmente, né, quando cabe o sursi, também cabe a pena restritiva de direitos. Então o sursi acaba sendo muito pouco usado. Tá? E aí vocês vão perguntar para mim, mas se é uma coisa que é tão pouco usada, por que não foi revogada? E por que você está fazendo com que nós percamos o nosso tempo ouvindo falar sobre um assunto que não mais interessa? Vou dizer para vocês. Tem um único caso em que o sursi ainda vai ser aplicado. É uma única situação, que é a seguinte, raríssima na prática. Se vocês lembrarem, quando nós falamos lá de penas restritivas de direitos, eu falei para vocês que era para condenações de até 4 anos para crimes sem violência ou grave ameaça. Foi isso que eu falei naquela ocasião. Então, portanto, né, mesmo que o cara pegue uma pena lá de 3 anos, por exemplo, mas se for um crime que tem violência ou grave ameaça, ele não vai ter direito à pena restritiva de direitos. Então, qual que é a única situação? Vocês já entenderam. Eu posso ter aqui uma condenação que vai até 2 anos, portanto, o sursi é possível, por um crime com violência ou grave ameaça. Que aí
eu posso ter o sursi sem problema nenhum, tá? Porque não cabe a pena restritiva de direitos, mas cabe o sursi. Só qual que é o problema, né? Crime com violência ou grave ameaça normalmente vão ser crimes que têm pena alta. É difícil você ter uma condenação de até 2 anos por um crime com violência ou grave ameaça, né? Então, por isso, o sursi acaba sendo uma coisa muito pouco usada, tá? A gente vai ter isso aqui bem pouco na prática acontecendo por conta dessas características todas, tá? Mas enfim, em princípio, né, em linhas gerais, é isso que acontece aqui no sursi. Vamos agora entender quais são as modalidades de sursi que existem, tá? A primeira delas é o chamado sursi simples, tá? O que vai ter no sursi simples? Período de prova de 2 a 4 anos. Então cuidado, né? Muito cuidado para vocês não confundirem o período de prova com o requisito temporal para a aplicação do sursi. Porque eu falei para vocês, né, que em princípio eu vou ter a possibilidade do sursi para condenações de até 2 anos. Só que quando eu coloco o sursi, a pena fica pendurada de 2 a 4. Então cuidado, que não é o mesmo período, né? Observem bem isso, tá? Então, o que vai acontecer? Não é porque a pena é 2 anos que o período de prova vai ser 2 anos, tá? Então, pode ser que o período de prova seja 3 anos, seja 4 anos, né? Pode ser que a pena seja 1 ano só e o período de prova vai ser 3 anos. Então não tem uma relação, tá? Ele não fica em período de prova necessariamente o mesmo tempo que ele ficaria preso. Essa é a primeira observação que eu faço. E além disso, né, nesse período de prova, que vai de 2 a 4 anos, no sursi simples, o que vai acontecer? No primeiro ano, ele vai ter que se submeter à limitação de fim de semana, né, ou à prestação de serviços à comunidade, tá? Limitação de fim de semana não existe. Vimos lá que é lá na casa de albergado, que é uma coisa que não acontece. Então vai acabar sendo prestação de serviços à comunidade, tá? Além de circunstâncias judiciais, tá? Então o juiz pode fixar aí outras circunstâncias, né? Não frequentar certos lugares, toque de recolher, enfim, tá? Então, aí gente, vocês percebem que o sursi é mais gravoso para o condenado do que a pena restritiva de direitos. Porque se ele pega uma pena restritiva de direitos, pode ser que ele tenha que prestar serviços à comunidade do mesmo jeito. Só que o tempo que ele trabalha prestando serviços à comunidade é pena cumprida. Então vejam, nós vimos quando estudamos lá as penas restritivas de direitos que nada impede que eu tenha conversão. Então que a pessoa está lá prestando serviços à comunidade, ela começa a faltar, chega atrasada, né, o juiz pode castigá-la convertendo essa pena que era de prestação de serviços à comunidade, de novo, em uma pena privativa de liberdade. Isso é possível, vimos já isso, tá? Só que quando acontece essa conversão, o tempo que o cara prestou serviços à comunidade é tempo de pena cumprida. Ele não perde aquilo de jeito nenhum. Por outro lado, aqui no sursi, ele vai ter que prestar serviços à comunidade do mesmo jeito. E se eu tiver a conversão aqui, pela conversão não, né, a revogação do sursi, se o sursi for revogado, ele vai ter que cumprir a pena privativa de liberdade integralmente. Porque muito embora ele esteja prestando serviços à comunidade, ele não está cumprindo pena. Ele está apenas com a pena suspensa, tá? Então aí vocês já começam a perceber por que é mais vantajoso para o réu, né, estar em pena restritiva de direitos do que em sursi. Tá bom, gente? Por hora é isso. Na sequência, no próximo vídeo, a gente conversa sobre outras modalidades de sursi que existem, tá bom? Muito obrigado e até lá!